Olá, olá, o tema desse vídeo é a importância subestimada do Richie Ramone para os Ramones. Então vamos lá, ali no início dos anos 80, o Ramones passava por uma encruzilhada. Então se a gente for olhar a discografia, o Ramones, Leave Home, Rocket to Russia, Road to Ruin, até aqui é aquela discografia bem tradicional dos Ramones, aí aquela quebra bastante grande com End of the Century. E aqui, apesar deles atingirem boas posições nos charts, foi um disco aí considerado controverso entre os fãs da banda. Aí eles lançaram esses dois discos aqui, o Pleasant Dreams e o Subterranean Jungle, que continuou afastando a banda ali das raízes também, mas buscando aqui um certo sucesso nas rádios. E essa busca aqui causou uma certa perda de direção e essa produção considerada fraca, sem brilho e que principalmente diluía essa energia visceral que fazia parte da banda. Então a banda estava claramente aqui em uma espiral descendente, porque o punk rock que eles ajudaram a criar estava evoluindo para formas mais rápidas, mais agressivas, como o hardcore, e os Ramones tinham esse risco de se tornar uma relíquia, preso nesse passado que eles já estavam distantes e ao mesmo tempo longe de um futuro que parecia que eles não estavam equipados ali para fazer parte dele. Só que nos bastidores a situação era ainda pior. A relação entre o Johnny e o Joey Ramone estava ali num pico de hostilidade. Então eles já não se comunicavam, estavam falando através de intermediários, e o Mark Ramone tinha acabado de ser demitido. O motivo todo mundo sabe, a cachaça. Então a banda ficou em um estado ali bem estável, bem tenso. E é aí que surge então o Richie Ramone, que era um baterista ali de 26 anos, que foi escolhido para substituir o Mark. O nome dele, Richard Reinhardt, e que acabou virando ali Richie Ramone. Então ele entrou na banda logo após o lançamento de Subterranean Jungle, esse disco aqui com uma capa bem interessante que já deixa o Mark Ramone aqui no canto, afastado dos outros membros que iam continuar sem ele. E aí sua chegada foi descrita como uma injeção de sangue novo dentro da banda. Ele era mais jovem, ele chegou longe daquela toxicidade que já estava dentro do grupo fazia muito tempo e ajudou a acalmar bastante os ânimos na banda, pois a banda não queria praticamente passar vergonha na frente de uma pessoa nova diferente. E essa importância da chegada do Rich foi descrita pelo Joey como uma pessoa que salvou a banda, pelo menos no que diz respeito a ele. E a entrada do Rich não foi de apenas um baterista, foi uma intervenção até estratégica, que se consciente ou não, realinhou a banda dentro desses rumos contemporâneos do punk. Então ele tinha uma juventude, uma energia, um estilo de bateria mais agressivo, mais veloz, e que ajudou os Ramones a se reconectar com a cena que eles já tinham criado, garantindo aí então essa sobrevivência nos anos 80. Então após a entrada do Rich na banda, os Ramones se tornaram mais pesados e mais implacáveis no som, tanto no estúdio quanto nos palcos também. E aí você pode me dizer nos comentários se você concorda com isso. Se a gente for avaliar entre os bateristas que já tinham passado na banda, o Tommy Ramone foi o que definiu a batida do punk. Bem simples, mas foi o que definiu ali o estilo como um todo. Já o Mark, ele era mais retumbante ali nas suas baquetas, e o Rich dizia-se que tocava com essa precisão cirúrgica. Então ele conseguia manter uma boa velocidade sem perder a solidez da batida. Então a banda se tornou mais implacável ali, mais no tempo certo o tempo todo. Lembrando que a entrada do Rich vai entrar ali quando inicia o hardcore e também o speedcore, né? Esses gêneros que levaram o punk rock a um nível de agressão diferente, a novos extremos. E aí bandas como Cro-Max, que foi formado em 86, vão liderar esse movimento ali em Nova York. O Rich e o Didi Ramone principalmente vão abraçar essa sonoridade. E houve essa decisão consciente de acelerar os shows ao vivo. E aqui a gente vê um tutorial de slam dancing. Os Ramones queriam se alimentar dessa energia que estava acontecendo na época. E os Ramones respondiam mesmo com performances mais velozes e mais furiosas. Então essa mudança levou os Ramones a esse distanciamento da surf music e daquele bubblegum dos anos 60 que permeavam o som da banda. E que levou a banda para uma sonoridade mais pesada e mais alinhada com o que estava acontecendo ali nos anos 80. E esse disco ao vivo aqui, Smash 85, é um documento definitivo dessa intensidade. E captura ali a banda nessa fase mais vital e mais perigosa em anos. Então os Ramones influenciaram o surgimento do punk e agora eles estavam sendo influenciados pelos subgêneros que eles mesmos haviam gerado. Porque o hardcore era em essência o DNA dos Ramones, mas mutado e amplificado para essa geração seguinte. Então a entrada do Rich permitiu a banda reabsorver tudo isso e levar em frente. Então eles não traíram nenhuma raiz aqui. Eles se reconectaram a essa vanguarda do punk, permitindo que eles alcançassem de volta o seu próprio legado e reafirmassem sua posição como uma das bandas mais importantes do gênero. Só que o que vem de mais interessante do Richie Ramone não é as batidas dele só. Para mim, o grande diferencial dele é esse potencial de composição. Então, as contribuições criativas que eram multifacetadas que ele trazia. Então, ele se tornou essa nova e inesperada fonte de material original, expandindo ali a paleta musical dos Ramones e, de certa forma, desafiando aquela estrutura de poder criativa que já estava estabelecida. Outra coisa importante também é que o Richie vai ser o único compositor
entre os bateristas dos Ramones, que vai ser creditado como autor de músicas. Então, quando a gente entra aqui no Too Tough to Die, que na minha opinião é um dos melhores discos dos Ramones, colocaria aqui entre terceiro ou quarto na lista, o Richie vai ter algumas composições bem interessantes, como por exemplo Humankind, que não é logicamente uma das melhores do disco, e Smash, o que acabou entrando no lado B da edição expandida do disco que saiu depois. Mas já no Animal Boy, o disco que saiu 2 anos depois, ele vai ter participação na primeira faixa do disco, uma das melhores faixas dos Ramones, Somebody Put Something in My Drink, e no Halfway to Sanity, que é seu último disco com os Ramones, a gente vai ter sua participação nas faixas aqui I Know Better Now e I'm Not Jesus. Além de também Can't Say Anything Nice, que é um lado B do Animal Boy. Então é um feito aí sem precedentes para um baterista dos Ramones. E essa abertura foi justamente dada pelo Joey, que via ali em Richie um talento a ser explorado dentro da banda. E o Joey falou que nunca deixou ninguém de fora escrever música para os Ramones, o que demonstrava uma grande confiança e respeito aí pelo novo membro da banda. Geralmente as composições do Richie traziam esse som mais agressivo, mais sombrio, alinhado ali com as tendências do punk e do metal da época. Então ele até disse, né, eu nunca escrevi músicas felizes, sempre escrevi músicas mais sombrias e agressivas. E aí se a gente for analisar, Somebody Put Something in My Drink é com certeza o maior hit ali do Richie nos Ramones e que se tornou uma presença aí obrigatória nos shows ao vivo após o lançamento. E foi escolhida entre um dos melhores trabalhos da banda até mesmo pelo Johnny Ramone, que demonstra uma aprovação significativa. I'm Not Jesus, do álbum Halfway to Sanity, levou essa banda também pro lado mais pesado, aí beirando o thrash metal, já foi regravada por bandas de metal por aí, que demonstra esse apelo duradouro e também essa influência aí para além do punk rock. E aqui tá inclusive o Richie participando com essa banda aqui, fazendo um cover de I'm Not Jesus. Além de compor, outro recorde aí que o Richie Ramone conseguiu foi de ser o vocalista principal em uma das músicas da banda. Então ele cantou na You Can't Say Anything Nice, e essa decisão partiu aí do Joey, que insistiu ali para que o Richie assumisse o microfone, e também ele cantou aqui nessa música mais rara chamada Elevator Operator. E ele também conseguia gravar bons backing vocals nos shows ao vivo, algo que o Joey já elogiou publicamente também. Só que assim, o Johnny Ramone, ele sempre foi esse disciplinador da banda. Então ele era esse gerente de negócios, e essas músicas do Richie eram uma novidade muito bem-vinda, principalmente pro Joey. E isso criou uma aliança natural entre os dois. Só que o Johnny, ele sempre decidiu deixar o Richie compositor de 2 músicas no máximo por disco. E o Johnny também não gostava quando o Richie fazia alguma introduçãozinha de bateria, então sim, ele gostava de manter o controle dentro da banda. E vai sim ocorrer aqui um conflito que vai levar à saída do Richie, depois de 4 anos aí de serviços prestados, e que na minha opinião pessoal, o Richie tinha muito mais a oferecer ali pra banda nos próximos anos. O Richie também tinha uma boa amizade com o Didi Ramone, ambos gostavam dessa cena hardcore ali que estava crescendo, e inclusive após a saída do Richie, eles ainda continuaram a colaborar em alguns projetos solo aqui do Didi Ramone. Então, voltando aqui a essa disputa entre o Johnny e esses dois aqui, o Johnny não gostava de muitas experimentações musicais. Então, ele não gostava de acordes mais complexos, e ocorreu aqui um ponto de ebulição entre os dois, quando o Richie, a pedido do Joey, remixou ali algumas faixas do Halfway to Sanity para melhorar o som. E embora o trabalho dele tenha sido aceito, o Johnny recusou a dar para ele o crédito disso. Então, foi um ato aí que ampliou essa animosidade entre eles. E a gota d'água foi quando o Johnny negou uma pequena porcentagem da venda de merchandising pro Richie. O Joe e o Didi concordaram com esse pedido do Richie, mas o Johnny foi irredutível. Então pro Richie não era apenas uma questão financeira, era ser tratado como um membro ali da banda, e não como uma mera mão de obra contratada. Então a saída do Richie marcou aí o fim dessa trilogia, que foram discos coesos ali dessa fase dos anos 80 dos Ramones, que foi uma fase difícil de sobrevivência e de reajuste. Então o Too Tough to Die com certeza foi um retorno à forma da banda. Algo muito legal aqui foi que o Tommy Ramone voltou e produziu esse disco, junto com o Ed Stasium, e a ideia foi recapturar ali aquela energia do disco de estreia, mas de uma forma mais pesada, principalmente com muito mais recursos. É bastante influenciado aí por essa cena hardcore de Nova York, e aqui a gente tem músicas, por exemplo, como Warthog and the Last Vacation, criadas pelo Didi Ramone, e que trouxe essa nova direção aí pra banda. Aqui o Animal Boy é um disco um pouco estranho, tem alguns sintetizadores, uma produção mais polida também. O Joey estava mais fora da produção do disco, o Johnny não gostou da sonoridade, e o Halfway to Sanity foi gravado aí já nesse período de tensão. Tem uma produção já bem melhor que o Animal Boy. Então o Richie Ramone deixa a banda ali em 87, de forma abrupta, logo antes de um show, e foi pra ele ali uma questão de respeito próprio. E embora eles tenham se reaproximado ali anos depois, a amizade deles nunca foi totalmente restaurada antes da morte do Joey. Mas enfim, depois da saída ali abrupta do Richie, eles tiveram que encontrar um substituto. Entrou ali rapidinho o Clem Burke do Blondie, batizado aí como Elvis Ramone, antes de retornar daí
aí o Mark Ramone recém-sóbrio. E se a gente for olhar ali o disco seguinte, Brain Drain, muitos veem esse disco como um passo para trás em relação ali à trilogia que o Richie Ramone participou. Eu também não gosto muito desse disco. Muitos consideram esse disco inchado, depressivo, sem vida, e embora tenha, né, o grande hit aí, Pet Sematary, o disco falta, né, esse fogo e a coesão que marcaram ali a era do Richie Ramone na banda. E na minha opinião, a partir daqui a banda nunca mais foi a mesma, tanto que o Didi Ramone acabou saindo logo depois. Mas eu quero saber de você, o que você acha do Richie Ramone dentro dos Ramones? Você acha que foi realmente relevante, como eu falei aqui? Você acha que eu viajei? Não tem problema nenhum você dar os seus comentários aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, aperta o joinha, se inscreve aqui no canal, dá esse incentivo aqui para esse canal iniciante e te aguardo em um próximo vídeo. Grande abraço!